vivência no mundo da cosmocracia. Há séculos que terminou, para a humanidade elite do Ocidente, o período da crença que aceitava a realidade do mundo espiritual em virtude de testemunho alheio. Principiou então a era da ciência, que prometia ao homem o céu aqui na Terra. Estamos agora na fronteira de um novo mundo, o período da sapiência. A crença medieval tentava resolver o problema central da vida humana, sua razão de ser, e, para uma humanidade espiritualmente infantil, essa crença num Deus distante e futuro era uma solução, embora precária e provisória. Mas a humanidade adolescente da Renascença e da Reforma rejeitou essa crença infantil, tentando substituí-la pela ciência. Nesses 4 séculos de intelectualidade, não conseguiu substituir a velha crença, porque a ciência trata apenas dos objetos da vida, do homem ego, e não da verdadeira razão de ser, do homem eu. A ciência prometera criar um céu na face da Terra, mas acabou por transformar a Terra num inferno. Rádio, televisão, aviões supersônicos, etc. podem, certamente, dar certo conforto ao homem, físico-mental, mas não podem resolver o problema central do homem espiritual. A humanidade, neste ocaso do 2º milênio, e quase na alvorada do 3º milênio, sabe que não pode voltar à crença medieval, nem pode estagnar na ciência renascentista. Para a espiritualidade infantil da Idade Média, era a crença uma infância sadia. Para o homem moderno, seria a crença um infantilismo doentio. A crença não pode ser restabelecida, e a ciência se provou insuficiente. Resta uma terceira alternativa: a sapiência, a sabedoria, a experiência própria e íntima do mundo divino e espiritual. Aquilo que a crença procurava dar ao homem por testemunho alheio deve ser vivido e vivenciado agora pelo próprio homem, no reduto central da sua natureza. A elite mental e espiritual da humanidade de hoje anseia, consciente ou inconscientemente, por essa alvorada da consciência cósmica, por essa entrada sapiencial no regime da cosmocracia. Quando o homem da presente semiconsciência do ego passar para a pleniconsciência do eu, então será o reino de Deus proclamado sobre a face da terra, e haverá um novo céu e uma nova terra, conforme as Escrituras Sagradas. Então desaparecerão todas as seitas, igrejas e teologias, e só permanecerá a religião real, a consciência da realidade cósmica. Essa religião única e universal não mais dependerá de tradições e revelações do passado. Não haverá mais crença nem descrença, mas tão somente a sabedoria da experiência da própria realidade divina. Religião não será mais uma parte da vida a ser praticada em certos dias, em certos lugares, de acordo com certos ritos. Religião será a própria essência da vida diária, porque o homem de consciência cósmica se sentirá espontaneamente religado, entre aspas, ao infinito transcendente pelo infinito imanente. Sentirá o uno da divindade em todos os diversos do mundo. O homem cósmico, assim universificado, não procurará a sua religião em livros, cerimônias, templos, bíblias, autoridades eclesiásticas, dogmas, sacramentos, pregações, hinos ou credos. A sua própria vida será a sua religião, porque ele saberá e sentirá que, aspas, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou no Pai, fechar aspas, ponto. E esta religião não terá o fim de libertar o homem dos seus pecados
e salvar a sua alma para a vida eterna, de preservá-lo do inferno e fazer entrar no céu. Porquanto a certeza da imortalidade e beatitude estará em cada alma, assim como a luz está nos seus olhos. Dúvida sobre Deus e o mundo invisível será tão impossível como a dúvida na própria existência. Já não haverá discussões e controvérsias sobre o teísmo ou ateísmo, sobre espiritualismo ou materialismo, porque o homem da cosmocracia terá superado todas as escolas primárias e secundárias da vida terrestre e terá ingressado na Universidade Cósmica da Sabedoria. Já não haverá intermediários entre o homem e Deus, porque o próprio homem, chegando à sua adultez espiritual, saberá que o reino de Deus está dentro dele. A chamada morte não será para ele o fim da vida, mas a transição de uma semivida pelo umbral para a plenivida na luz meridiana em outras regiões do universo. Porque o homem cósmico sabe por experiência própria o que quer dizer, aspas, na casa de meu pai há muitas moradas, fechar aspas, disse o Cristo. O homem cósmico realizou a mística de Deus pela ética dos homens na estética da natureza. E por isto ele sabe e saboreia que todos os bens do universo estão sempre ao seu dispor, porquanto ele mesmo se sente como parte integrante do cosmos. O mundo orientado pela cosmoconsciência será tão diferente do mundo governado pela egoconsciência como a nossa humanidade de hoje é diferente da humanidade pré-histórica das cavernas, antes do despontar da inteligência. O homem do futuro, orientado pela consciência crística do eu espiritual, será tão diferente do homem do presente, governado pela ciência luciférica do seu ego mental, como a serena claridade do sol difere das débeis fosforescências de um vagalume em plena noite. Quando o homem semiconsciente de hoje entrar no mundo pleniconsciente do homem cósmico de amanhã, então será compreendido pela primeira vez o Evangelho do Cristo. E tudo que foi dito e escrito em séculos e milênios anteriores sobre o Cristo será considerado como literatura de jardim de infância, como fogo artificial pintado em telas de museu, em face do fogo real da verdade e da vida. E então celebrará a humanidade a segunda vinda do Cristo, em espírito e verdade. Este é um capítulo do livro Rumo à Consciência Cósmica, professor Huberto Roden, editora Alvorada. Eu trago algumas palavrinhas sobre esse texto do professor Huberto Roden. Creio que seja uma visão futurista, uma visão no mundo de regeneração e não de expiação e prova. Ele está falando aqui no homem já com uma vivência na cosmocracia, dentro de um mundo cosmocrático. E ele diz aqui um trechinho, aspas, estamos agora na fronteira de um novo mundo, o período da sapiência. Veja que é uma visão futura, já num mundo onde se vive a cosmocracia. É claro que o aprendizado, ele sempre vai acontecer, a busca pela espiritualidade, pelo autoconhecimento, só que de forma diferenciada. O homem universificado e já cosmificado, numa vivência divina, num mundo de regeneração, terá uma visão de espiritualidade totalmente diferente de hoje, que ainda é muito difusa. A espiritualidade, o autoconhecimento, a busca pela verdade sempre ocorrerá de forma diferente, porque o planeta já vai estar numa esfera totalmente diferente. Um abraço a todos.